Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Ricardo Gentil Blandi, que é diretor comercial da Combio, e o tema da nossa entrevista será: terceirização da energia térmica impulsiona etanol de milho no Brasil. Fala, Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade e boa tarde aí a todos os ouvintes. Eu agradeço a sua disponibilidade, Ricardo. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, por que a gente não ouvia falar em etanol de milho até pouco tempo, poucos meses atrás? Agora só se fala nisso, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o etanol de milho vem crescendo muito nos últimos 5, 10 anos e chegou agora num nível que se consolidou como uma excelente alternativa de combustível renovável para o país e para o mundo. Hoje você tem mais ou menos aí mais de 20 projetos, acho que são 23 ou 24 projetos anunciados de plantas de etanol de milho no Brasil. E você tem o volume de etanol de milho ocupando um espaço importante na cadeia, não só de biocombustíveis no geral, mas na cadeia do etanol. O Brasil sempre foi um grande produtor de etanol de cana e agora está se tornando um grande produtor de etanol de milho. Então, o volume de etanol de cana chegou aí a patamares de 20, 25% do volume de etanol total, o que posiciona a cadeia num lugar de respeito, num lugar de admiração, inclusive. E isso foi feito basicamente por grandes empreendedores, especialmente, assim, de várias partes do Brasil, mas especialmente do centro-oeste brasileiro. Mais uma vez, grandes produtores, grandes empreendedores do agro brasileiro se destacando não só no Brasil como no mundo. Essa tendência do etanol de milho, ela começou nos Estados Unidos? Assim, os Estados Unidos é hoje o maior produtor de etanol de milho, se destaca globalmente. Etanol de milho já existe em outros países, a Argentina também é uma grande produtora de etanol de milho. Se ela começou nos Estados Unidos é difícil dizer, porque as tecnologias já foram utilizadas em vários lugares do mundo. Que o etanol de milho ganhou escala nos Estados Unidos, com certeza. Os Estados Unidos não é um grande produtor de etanol de cana, nem um grande processador de cana, por questões climáticas. E os Estados Unidos têm o que eles chamam de Corn Belt, que é o cinturão do milho, que é bastante pujante no país, e esse cinturão de milho que deu origem a essa alavancagem do etanol de milho, que surfou uma onda importante nos Estados Unidos de adição de etanol à gasolina nos Estados Unidos, assim como no Brasil, que hoje a mistura está indo para 30%, né? Esse é o nosso caminho hoje mais provável. Nos Estados Unidos começou com o E5, depois o E10, em algumas regiões dos Estados Unidos E15, 5, 10, 15% de mistura de etanol na gasolina, graças muito ao crescimento pujante, importante, robusto do etanol de milho dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se tornou aí não só o pioneiro na escala, mas o líder em termos de produção. As empresas principais, os principais provedores de tecnologia, os principais provedores de insumos para a indústria, de serviços para a indústria. Foi lá que a indústria se consolidou mesmo. O produto final do milho é o mesmo da cana? O produto final do milho, o etanol é o mesmo, o etanol hidratado e o etanol anidro. O processo é diferente, os subprodutos são diferentes, mas o etanol, o produto é exatamente o mesmo. É o etanol regulado pela ANP, que tem o etanol hidratado, tem mais ou menos 8% de água na sua composição, e o etanol anidro, que tem mais ou menos 2% na sua composição de água. Então é 92 e 98, se eu não me engano, por cento de etanol, de molécula de combustível nos dois diferentes tipos de etanol. Tanto o etanol hidratado, que é o que a gente abastece etanol no carro, quanto o etanol anidro, que é o que a gente faz o blend com a gasolina no carro.
O rendimento final é o mesmo? Por exemplo, se eu pegar uma tonelada de cana e pegar uma tonelada de milho, eu vou ter a mesma quantidade ou é diferente? Não, é diferente. Os rendimentos são diferentes, os processos são diferentes, os econômicos são diferentes. É, os grandes produtores de etanol de milho, para começar assim, os grandes produtores de etanol de cana, né, são grandes produtores de cana. Os grandes produtores de É. etanol de milho não são grandes produtores de milho, são grandes compradores de milho. Então, Hum, além do processo industrial ser diferente, o arranjo de negócio, a cadeia é diferente. São cadeias diferentes, com processos diferentes, com rendimentos diferentes. Então, é difícil você comparar só a tonelada, porque os preços da tonelada são diferentes, então você tem que comparar reais, se você comparar o custo do etanol, você tem que comparar reais por litro de etanol de cana e reais por litro de etanol de milho. E aí você compara entendi. qual que é mais barato e aonde, porque eles são majoritariamente produzidos em lugares diferentes. O grande volume de etanol de cana no Brasil está em São Paulo. O grande volume de etanol de milho no Brasil está no Mato Grosso. Aí você fala, mas como é que você compara? Você tem que comparar na mesma base. Aí você tem que ou levar o etanol de cana para lá ou trazer o etanol de milho para cá. Para cá eu quero dizer São Paulo, né? Que eu estou em São Paulo. Aham. Então, assim, a discussão toda hoje que deriva da sua pergunta é qual é o etanol mais barato. E aí depende muito de várias condicionantes. Quanto está o milho, onde você está fazendo a conta, se você está fazendo a conta nas origens ou não. Então, tem várias questões no meio. Se eu falar nesse nossa entrevista, nesse nosso papo, que o etanol de milho é mais barato que o de cana, vai dar uma polêmica grande. Se eu falar que o etanol de cana é mais barato que o etanol de milho, vai dar uma polêmica grande. Então, depende muito da ótica. Tá. Bom, como eu estou aqui tentando entender o processo todo, né? Então, deixa eu te especular mais um pouquinho, aproveitar sua presença aqui. Claro. Cara, imagina o seguinte: o cara que planta cana, ele já sabe que ele vai entregar para a usina que está ali perto dele, né? Então ele já tem um contrato ali de alguns anos e tal. O cara que planta milho, não necessariamente, né? Quer dizer, ele pode vender para quem, para exportação, pode vender para a indústria de ração, pode vender para etanol, qualquer coisa. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Mais uma vez, né? Os grandes produtores de etanol são também produtores de cana. São também plantadores de Aham, cana. Então eles plantam cana. aham, As grandes usinas de açúcar e álcool do Brasil plantam cana. Tem áreas próprias de cana aham. ou arrendam áreas e plantam cana. Os grandes produtores de Sim. milho não são produtores de... Os grandes produtores de etanol de milho não são produtores de milho. Então começa aí uma diferença. Mas vamos pegar o seu exemplo. Eu sou eu planto cana. Então eu sou no caso aqui, né, um fornecedor de cana para uma usina de açúcar e álcool. Certo, para a usina. Exatamente. Então, eu não tenho nenhuma outra alternativa a fazer com a minha cana a não ser destinar para a usina de açúcar e álcool. Fechado, é isso Uhum. mesmo, não tem jeito. E a questão simples dependendo de onde você está no Brasil, você pode entregar para uma usina ou para outra. Se você está o que a gente brinca, né, Aham. na faixa de Gaza, que é Ribeirão Preto, por exemplo, você pode às vezes entregar para 3 ou 4 diferentes usinas. Mas geralmente você Aham. tem uma ou duas alternativas e olha lá. Se você está no milho, se você é um produtor de milho, você realmente tem muitas alternativas. Você pode entregar o seu milho para uma trading, a que a gente chama, né, ABCD, a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus. Você pode entregar seu milho para um produtor de etanol de milho. Você tem algumas alternativas. E Aham. aí que vem a grande questão. A grande pergunta, que eu acho que é uma das perguntas mais interessantes, é por que o etanol de milho cresceu tanto? Isso é uma coisa muito interessante. Não é óbvio para a maioria das pessoas. O etanol de milho cresceu no Brasil graças a melhoramento genético de soja. Esse que é o pulo do gato, digamos assim. Eu estou no agro há 21 anos, 22 anos. Quando eu entrei no agro 22 anos atrás, estamos falando aí de 2003, mais ou menos, a gente plantava soja, o Brasil plantava soja, sei lá, em setembro, outubro, depois que
passava o período que não poderia plantar, né? Você plantava Vazio sanitário. vazio sanitário, exatamente. Você passava o vazio sanitário, você plantava logo em seguida. E colhia essa soja em 6, 7 meses, mais ou menos. Depois, graças ao melhoramento genético de soja, e aí várias empresas trabalhando no melhoramento genético, na época Monsanto, Bayer, na época DuPont, depois virou Corteva, depois virou tudo, a Monsanto virou Bayer, a Syngenta, as grandes empresas e as empresas um pouco menores, a Dom Mário, e várias outras empresas, a Embrapa trabalhou muito no melhoramento genético de soja. O que aconteceu no Brasil? Aconteceu que você teve um crescimento, um trabalho tão bem feito de melhoramento genético de soja, que você começou a conseguir entregar a mesma produtividade em 60 dias menos. Ou produtividades ainda maiores em menos tempo. E as variedades de soja cada vez mais resistentes a diferentes pragas, diferentes doenças, resistente à seca, resistente, enfim. Tanto o melhoramento genético quanto os organismos geneticamente modificados trouxeram um grande avanço para a soja. O que aconteceu? 20 anos atrás, você plantava soja, colhia lá em fevereiro, março, enfim, e plantava milho em abril, ou em fevereiro, entre fevereiro e abril. E você tinha poucas regiões do Brasil e poucos híbridos de milho que vingavam na chamada safrinha. O Brasil, não lembro aqui os números mais exatos, mas o Brasil tem mais ou menos uns 80 milhões de hectares agricultáveis. Metade, vou chutar aqui, soja. O que aconteceu? A hora que você começou a ter a soja encurtando, entregando o mesmo volume de produtividade, você começou a ter um fenômeno que é a safrinha aumentando. E a safrinha começou a virar um safrão. E antigamente você tinha a safra verão de milho e a safrinha. Hoje a safrinha explodiu. A safrinha está maior que a safra verão. Por quê? Porque esses milhões de hectares que plantam soja estão, em sua maioria, plantando milho na safrinha. E esse milho, que era plantado numa janela curtíssima, começou a esparçar a janela. E você começou a ter mais híbridos de milho entregando mais produtividade. Mais área, mais produtividade, a safrinha explodiu. E o que aconteceu? Infelizmente, nesse nosso país, um dos problemas que a gente tem é gargalo logístico. E esse milho, essa safrinha que começou a ficar cada vez mais pujante, virar esse safrão, começou a ficar represada, principalmente no norte do Brasil. Aí estou falando do Mato Grosso, estou falando do norte do Goiás, estou falando do Tocantins, estou falando do norte de Minas Gerais, começou a ficar represada. E ao mesmo tempo, o volume, o carro flex foi lançado em 2001, 2002. E o volume de carro flex começou a aumentar. Hoje no Brasil, 95% dos carros comprados são flex. Então você começou a ter uma demanda cada vez mais pujante de etanol no norte do Brasil e no sul do Brasil, onde você não tinha etanol na entre-safra. Então, o que aconteceu? O etanol de milho se aproveitou desse milho barato e começou a aparecer em lugares que ele não aparecia, em momentos que ele não aparecia, que é a entre-safra. Então a entre-safra da cana. Então você começou a ter volume de etanol sendo produzido pelos produtores de etanol de milho nos vazios ou nos gaps, nos buracos de demanda desse etanol, com milho muito barato. E os produtores de etanol de milho, principalmente são dois grandes produtores que se destacaram, que são a FS e a Impasa, surfaram essa onda e começaram a fazer planta atrás de planta, fábrica atrás de fábrica, e com eles foram os pioneiros e com eles foram outros seguidores. E o mercado explodiu, o mercado bombou, o mercado teve um sucesso, um êxito super importante. Então, poucas pessoas sabem, mas o etanol de milho cresceu mais de 1000% nos últimos 10 anos, mais ou menos, ou 8 anos, se você fizer as contas, em termos de volume, graças ao melhoramento genético da soja, muito bem feito por empresas nacionais e internacionais. É muito interessante, Ricardo, porque eu nunca tinha visto a coisa por esse ponto de vista. Mas interessante, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta rapidinho, tá? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola,
você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Estou conversando com o Ricardo Blandi. Estamos falando a respeito da importância do etanol de milho, né, dos biocombustíveis em geral. Aquilo que a gente chama de etanol de milho hoje já começa a tomar já começa a ter outro nome, né? Porque já se fala em etanol de sorgo, já se fala em etanol de outras fontes. Explica para a gente um pouco aí como é que está esse olhar para outras culturas além do milho. Então, como eu estava falando no sul e no norte do Brasil, né, você começou a ter buracos de demanda. Então, do mesmo jeito que você tinha milho barato no norte do Brasil e demanda por etanol, em alguns lugares do Brasil você começou a ter um volume interessante de cereais, sorgo, cereais e outras matérias-primas, por exemplo, no sul do Brasil. Então você teve alguns produtores que se destacaram com essas outras matérias-primas, mais uma vez em regiões que você não tinha oferta de etanol, ou o etanol era muito caro porque o etanol vinha de São Paulo. Então é como se no centrão de São Paulo, no centrão do Brasil, onde estão as principais usinas de açúcar e álcool, o etanol de cana ocupou o seu espaço. Acima e abaixo dele, o etanol de cereais no sul e o etanol de milho no norte começou a ocupar o seu espaço. E aí o que acontece, né? É interessante que aí começam a acontecer os movimentos de qual etanol compete com qual e qual etanol desloca qual. Então o etanol de cereais foi uma resposta dos produtores do sul, principalmente do Rio Grande do Sul, a essa oportunidade de demanda. E aí tem alguns que se destacam nesse caminho também. Você tem, por exemplo, a B8, ou a B8, né, que é das empresas do Sul que está se destacando nesse caminho. Enfim, tem algumas empresas que estão se destacando nesse caminho. Três Tentos, enfim, tem algumas. Que também muito competentes, muito bem estruturadas, começaram a montar fábricas, plantas de etanol com matérias-primas alternativas, que oferecem ótimas oportunidades também de custo e benefício. Algumas, inclusive no mesmo custo-benefício, no mesmo nível de competitividade do etanol de milho. Então depende muito da região do Brasil que você está. O Brasil, como o Brasil é muito grande, cada região tem uma dinâmica diferente. Então você não tem uma resposta única, você não tem uma matéria-prima única, uma cadeia única, você tem várias dinâmicas regionais que contribuem para diferentes cadeias. E falando nisso, cara, em que momento que a indústria falou assim, peraí, eu também tenho que me adaptar, eu fabrico equipamentos para fazer etanol de cana, mas tem uns caras ali que estão começando a fazer de milho, outros vão fazer de sorgo, outros vão fazer sei lá de quê e tal, e eu tenho que começar a adaptar isso até para que o cara que faz de cana possa fazer também de milho. Como é que foi essa virada de chave? Toda a indústria está se adaptando. Então você tem, por exemplo, para fazer etanol de cana e etanol de milho, você precisa de diferentes leveduras. São leveduras diferentes, com características diferentes. Para produzir levedura para cana e produzir levedura para etanol de milho são dois tipos de negócio. A destilaria, as peneiras moleculares e a destilaria é basicamente a mesma. Então tem várias partes do processo que são diferentes, algumas partes do processo que são idênticas. Então você tem várias empresas se adaptando a esse novo setor. Então, por exemplo, no início de abril teve um evento da Datagro e da UNEM em Cuiabá só sobre etanol de milho. Você via ali empresas que montaram seus estandes customizando ou oferecendo serviços customizados para a indústria que não estão no etanol de cana, ou que tem um papel pouco relevante no etanol de cana. Então você tem o aparecimento de novas empresas. Você tem dois fenômenos acontecendo. Empresas que já estão no etanol de cana fazendo as suas adaptações para
oferecer serviço de etanol de milho, e você tem novos players, novas empresas que não tinham papel relevante no etanol de cana, que estão no etanol de milho. Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei, que na época chamava Novozymes, que hoje chama Novonesis, que vendia levedura e enzimas para etanol de cana. E apostou no etanol de milho há 10 anos atrás. E teve hoje sucesso. Hoje é uma das empresas que tem mais sucessos em vendendo levedura e enzima para etanol de milho. O que até 10 anos atrás era um volume pequeno, hoje se tornou uma linha importante de receita dessa empresa, uma empresa dinamarquesa. Então, só para dar um exemplo de uma empresa que tinha um papel pequenininho no etanol de cana e hoje tem um papel super relevante no etanol de milho. E onde é que entrou a Combio nisso aí? Então, a Combio é muito interessante. A Combio tem 17 anos de vida. A Combio não surfou esse crescimento do etanol de milho até agora, porque surfou o crescimento em outras indústrias. A Combio, fundada por 4 empreendedores há 17 anos atrás, desenvolveu um conceito de terceirização de vapor, terceirização da energia térmica. Então a Combio cresceu nesses últimos 17 anos e saiu de 10 funcionários há 17 anos atrás para mais de 500 funcionários hoje, chegando aí a quase 1 bilhão de faturamento em 2025. A Combio se desenvolveu e cresceu fundamentalmente na ideia de ajudar grandes indústrias a descarbonizarem suas matrizes. Um dos grandes consumos de combustível fóssil das grandes indústrias é o combustível que vai para as suas caldeiras, para produzir energia térmica. E as indústrias no Brasil utilizam, em sua maioria hoje, gás natural, fóssil, GLP, óleo BPF, diesel, enfim, algum desses combustíveis todos fósseis. E esse combustível e as suas caldeiras são alguns dos maiores, se não o maior, ofensor da indústria em relação às suas emissões. Com a descarbonização, principalmente depois da pandemia, com esse fortalecimento da agenda ESG, muitas indústrias começaram a realmente se preocupar com as suas emissões e começaram a procurar formas de descarbonizar. A Combio desenvolveu um modelo de negócio que consegue aliar a descarbonização com a redução de custo, porque se desenvolveu uma expertise na gestão da biomassa como combustível e das caldeiras à biomassa como vetores desse combustível. Então, a Combio conseguiu desenvolver, foi pioneira nesse segmento de terceirizar a caldeira dos seus clientes, a energia térmica dos seus clientes e gerir a cadeia de biomassa para alimentar aquela caldeira. Então, como é que funciona? Você é um grande industrial hoje, a gente tem vários clientes, por exemplo, a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, ou, por exemplo, a Ingridium, que está nesse mercado de milho também, ou a Cervejaria Petrópolis, ou a Klabin. Você é uma grande indústria em um desses segmentos e você produz papel, cerveja, seja o que for, e utiliza caldeira, hoje caldeiras, na maioria dos casos, caldeiras a combustíveis fósseis. E você quer descarbonizar e, se possível, com redução de custo. A Combio consegue, com a sua escala, a sua expertise, trocar as caldeiras de caldeiras a gás ou a combustíveis fósseis para caldeiras a biomassa, o que traz a solução do renovável e consegue fazer isso num custo muito competitivo, onde você consegue reduzir o seu custo, a sua conta de gás, e através do fornecimento de biomassa. Então a Combio assume a gestão da cadeia e o fornecimento desse combustível biomassa e assume a operação e manutenção do ativo térmico que gera o vapor. Então a Combio faz o pacote e entrega vapor no final. Então o cliente não precisa investir nada, não tem investimento por parte do cliente. O cliente é capaz de trocar a sua base, a sua matriz, sem investimento, com um custo de operação, um OPEX que a gente fala,
ou um custo de gás no final mais barato do que ele tinha. Esse conceito se desenvolveu, a empresa cresceu, a empresa teve um aporte importante de investidores no final de 2023, teve a oportunidade de contrair dívida bastante competitiva com o BNDES e o Banco Mundial. Isso fortaleceu a empresa para que ela conseguisse, em 2025, olhar para outros segmentos, não só o que a Conbil já atuava. E aí vem a minha entrada na Conbil, como natural do agro, 20 e poucos anos de agro, como eu falei, para levar a Conbil para o agro e para o etanol de milho. E por quê? Porque você é um produtor de etanol de milho hoje, você só consegue funcionar se você tiver como alimentar suas caldeiras. E alimentar suas caldeiras precisa da biomassa. Então, a biomassa é um componente fundamental da sua matriz de riscos e custos, se você é um produtor de etanol de milho. Porque você precisa da biomassa para aquecer, para gerar vapor, para fazer o processo de fermentação, aquecimento do mosto do milho que dá origem aos açúcares que vão dar origem ao etanol. Então, ter o combustível para caldeiras a biomassa no interior do Brasil, se você é um produtor de etanol de milho, é chave. Então, como é que a Conbil entra nessa história? A Conbil faz o que ela faz muito bem para vários desses clientes, agora com o foco em fazer isso para o etanol de milho. Isso deixa o produtor de etanol de milho dar dois grandes efeitos. Primeiro, que o produtor de etanol de milho ele pode focar no seu principal negócio, que é moer milho e produzir etanol. E segundo, que isso tira do produtor de etanol de milho uma responsabilidade tanto financeira de fazer o investimento na caldeira, ou no complexo caldeira e turbina, que gera energia também elétrica. Então tira essa responsabilidade dele, financeira, e tira o ônus da operação desse ativo. Então tem esses grandes efeitos. O produtor de etanol de milho fala, puxa, então eu não preciso mais gerir a cadeia de biomassa, eu não preciso investir na caldeira e na turbina, eu não preciso operar a caldeira e a turbina. Então são alguns ganhos. Isso, num momento que você tem 23 projetos, todos dependendo de financiamento, isso vira uma super alavanca. Porque num investimento que eu tenho, sei lá, uma planta hoje de etanol de milho pode custar por volta de R$1 bilhão. Num investimento de R$1 bilhão, a Conbil pode fazer às vezes 20%, 25% desse investimento pelo cliente. Então o cliente que tinha uma responsabilidade de R$1 bilhão, ele passa a ter uma responsabilidade de 750 milhões. Uhum. O que já alivia bastante. Legal, Ricardo. Deixa eu fazer mais um intervalo aqui, nós voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Voltando aqui, conversando com o Ricardo a respeito de etanol de milho, a respeito também dessa terceirização. Tá, mas ao mesmo tempo, ele não vai perder autonomia? Então, a gente já opera com clientes que tinham esse temor, né? Não vou perder autonomia? Qual que é a nossa responsabilidade? Como esse é o nosso principal negócio, como essa é a nossa especialidade, como a gente faz isso há 17 anos com excelência, a gente consegue entregar vapor e energia na especificação requerida ou necessária todos os dias, de maneira contínua e em alto nível de exigência, alto nível de serviço. Então, o cliente nos
obviamente que ele está lá todos os dias com a gente. A gente monta uma uma unidade de produção de vapor e de energia e fica ao lado do cliente 10, 15 anos. Então a gente vive a vida junto com o cliente, vira um casamento. Então ele perde autonomia, quer dizer, ele não é que ele perde autonomia, ele ganha o dever de todos os dias estar junto com a gente, requerindo esse vapor na especificação que ele recebe. E a gente, como eu vou te dar um exemplo da Klabin. A Klabin tem aí 100 anos de operação. A Klabin fez 100 anos agora. A gente tem 2 plantas com a Klabin. A Klabin é uma empresa que está na biomassa, por definição, por essência. Então, a gente opera 2 plantas da Klabin, por quê? Porque eles entendem que essa parte a gente faz melhor, porque é a nossa especialidade. Então, é como se dentro da sua casa, eu, por exemplo, eu sou casado há 10 anos. A minha esposa faz coisas melhores do que eu. Eu faço algumas coisas melhores do que ela, e a gente separa as nossas tarefas. É mais ou menos a mesma coisa. Nós somos casados com o cliente, onde a gente entende que a gente faz essa parte, vapor e energia, melhor do que ele. Agora, produzir papel, produzir cerveja, produzir outros bens, aí a gente deixa para o cliente focar. No caso, etanol de milho, a gente deixa para o cliente focar no business, no negócio, Entendi. no core dele. Existe algum tipo de certificação ambiental associada a esses serviços que são prestados pela Combio? Existem alguns reconhecimentos, algumas certificações importantes. Por exemplo, o padrão de segurança dentro das nossas plantas, tem algumas. Por exemplo, a origem da biomassa, tem algumas certificações. Então, assim, a gente trabalha dentro das melhores e maiores certificações ou certificadoras que existem. A gente tem, por exemplo, um programa que rastreia a origem da biomassa, porque isso, dependendo da região do Brasil que você está, você tem biomassas de origem suspeitas, desmatamento e outras. A gente tem um programa de rastreamento de biomassa que é auditado e certificado. Então, a gente tem alguns padrões exigidos nacionais e internacionais em algumas partes da cadeia que garantem que a Combio opera na mais alta segurança e excelência. Vocês têm algum plano de internacionalização desse modelo de negócio? Temos. Naturalmente, a gente olha para países que têm a escala do Brasil e os desafios semelhantes. Você citou um deles. E o etanol de milho é importante, os Estados Unidos foi pioneiro, então a gente está olhando para, por exemplo, os Estados Unidos, a gente está olhando, por exemplo, para a Argentina, a gente está olhando para países que tenham desafios e vantagens competitivas semelhantes ao do Brasil. Nos últimos 2 anos, a gente teve, como eu estava contando, o aporte de fundos de investimento que nos possibilitaram pensar nessa internacionalização. Então, estamos pensando. Não temos ainda nada concreto para anunciar, mas estamos pensando. Como é que você enxerga, você que está aí há mais de 20 anos no agronegócio, né? Como é que você enxerga o futuro da produção de energia térmica no agro brasileiro nos próximos 10 anos? A gente fala assim, 10 anos, parece que é coisa demais. Não é, tá bem ali, daqui uns dias passa, né? Passa rápido, inclusive. Eu acho que a energia térmica no agro, ela precisa primeiramente, obviamente, ser renovável. E precisa ser produzida. A gente vem historicamente, de produção a partir de ativos que não produzem a maior parte do ano. São ativos que, por exemplo, a gente falou de açúcar e álcool, ativos que não produzem durante 3, 4 meses. Eu acho que cada vez mais no agro, a gente tem que estudar formas desses ativos serem melhor aproveitados. Quando você fala de ativos que tem que ter disponibilidade de produção durante a maior parte do ano, eficiência alta, energia, fontes renováveis, eu acho que existe um futuro brilhante e um potencial gigante para o agro brasileiro e para empresas como, por exemplo, a Combio, que são especialistas nisso, porque a energia térmica é fundamental em vários dos processos, desde os processadores de grãos, que tem que secar os grãos, até o etanol de milho, até vários outros, proteína animal e vários outros dentro do agro. Então, acho que tem um potencial gigante, o Brasil tem um potencial, obviamente, e acho que esse segmento
que a Combio atua e outras empresas atuam também junto com a Combio, tem muito a crescer e a gente pode, nós, empresas desse segmento, podemos adicionar muito valor para o agro, como a gente falou antes, desalavancando, adicionando essa expertise, esse know-how de operação e manutenção do ativo industrial, e gerenciando essa cadeia de biomassa que nos últimos 10 anos mudou muito. A cadeia de biomassa 10 anos atrás não respeitava contrato, eram vários, vamos colocar assim, amadores. Hoje a cadeia de biomassa tem muitas empresas consolidadas, profissionais, sérias, que fazem contrato de longo prazo, que respeitam o contrato de longo prazo, tem uma segurança institucional, tem uma segurança, uma robustez dessas várias empresas financeiras, de operação, operam muito bem. Então a cadeia de biomassa evoluiu muito e junto com ela o potencial da energia térmica só cresce. Tudo aquilo que diz respeito à energia, meu amigo, não tem erro. Foi bom demais conversar com você, Ricardo. Eu adoro pegar assuntos que parecem complicados para nós. Parecem não, são complicados para nós, né? É descomplicado para você, para a gente é complicado. E aí a pessoa vem e explica tão bonitinho, tão assim... Obrigado. Tão legal, descomplica. Isso é bacana. Eu acho que para nossa audiência é super válido, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí. O que eu olha, eu quero conversar com você daqui 10 anos de novo, hein? Vamos ver o que você vai ter a me dizer. Obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado pela oportunidade aí, sucesso, parabéns pelo trabalho. Valeu, brigadão. Eu conversei com o Ricardo Gentil Blandi, diretor comercial da Combio. Gente, isso é agronegócio, é essa diversidade toda, essa coisa que às vezes a gente... Eu falo aqui, a gente olha para o agro, acha que é só produzir milho, produzir soja. Não é. Agro vai muito além. Agro é energia. Agro vai muito, muito além de tudo aquilo que a gente imagina. Nós falamos sobre terceirização da energia térmica impulsionada pelo etanol de milho. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.